Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo em substituição do nosso encontro presencial. Infelizmente eu não posso estar com vocês hoje. Por essa razão, eu estou enviando então esse vídeo com o conteúdo da nossa aula, do nosso encontro, e assim nós vamos dar continuidade a essa nova unidade do nosso estudo, da nossa disciplina de moral do amor e da sexualidade, abordando agora um tema-chave, um tema muito importante, muito relevante, que são justamente os distúrbios da sexualidade humana, ok? O primeiro ponto é que não existe uma classificação aceita por todos daquilo que nós chamaremos então de patologias, né? Distúrbios, né? Desvios, relativas tanto ao homem como às mulheres. E ainda existem divergências conforme abordadas no seu aspecto sexológico, sociológico, médico-legal, psicológico e etc. Alguns médicos entendem estes distúrbios como alterações do instinto sexual, classificando-os como alterações quantitativas, o que nós vamos definir por anafrodisia ou hipersexualidade, ou ainda alterações qualitativas, que nós chamaremos então de perversões ou inversões, ok? Então, quantitativas, no que se refere à ausência, né, de prazer sexual, anafrodisia, ou hipersexualidade, que é o prazer sexual exacerbado, né? A pessoa sofre e de fato é um distúrbio, é um sofrimento muito complicado, muito delicado para pessoas que passam por essa situação. Por exemplo, eu cito um filme chamado Ninfomaníaca, né? É um filme que vocês não devem assistir, evidentemente, com as crianças na sala, caso tenham interesse, mas o filme mostra o drama que a moça sofria, que ela sentia, justamente por não ter controle acerca de uma hipersexualidade. O seu corpo era naturalmente estimulado constantemente, e ela então sofria, porque não conseguia dar conta desse estímulo sexual físico constante. Outros médicos fazem uma clara distinção entre alterações orgânicas, que podem ser congênitas, ou seja, nascemos com elas, adquiridas, né, uma doença que você adquire com o passar do tempo, ou endócrinas, né, que diz respeito justamente à questão hormonal, né, e alterações funcionais, o que nós estamos chamando então de desvios e perversões, ok? As perversões trazem problemas de sofrimento humano, exercícios terapêuticos nem sempre fáceis e responsabilidades éticas de diversos níveis para o terapeuta, para os educadores e para o próprio sujeito. As perversões, então, causam justamente isso. Olha quantas questões, né, aí relacionadas, sofrimento, responsabilidade ética, enfim, tanto para o sujeito, quanto para o terapeuta, quanto para os educadores, né? A experiência, então, sexual que passa por um desvio ou por uma perversão. Como as perversões são de diversas formas, apresentamos esquematicamente uma breve descrição de cada uma delas. Muitas são as causas para se considerar um distúrbio sexual, causas biológicas, psíquicas ou psicossocial, né? Então, e às vezes todas juntas, né? Mas muitos aspectos podem causar, né, um desvio, um distúrbio sexual. Observa-se que a sua variedade de distúrbios tem aumentado, bem como a disponibilidade de manifestação e tratamento. Acolhida, bibliografia, abertura, tanto da ciência como da própria igreja. A psicologia ajuda em muitos, inúmeros terapeutas que podem ajudar as pessoas a lidar com os seus traumas,
a lidar com seus desvios, com seus distúrbios sexuais. Então, aqui, esquematicamente, ó, eles podem, repito, ser orgânicos, né, congênitos, adquiridos ou endócrinos, ou psíquicos. No que se refere ao psíquico, nós definimos como desvios, perversões ou disfunções sexuais. Denominam-se desvios as patologias que levam a escolher um sujeito total de amor desviado. Desvio da tendência e ou do comportamento. Nós estamos falando aqui de transexualidade, travestismo, bissexualidade, homossexualidade. Isso, então, na visão moral, é assim definido como desvio, né? Veja, não estou chamando de doença aqui nesse caso, né? Desvio no sentido de distúrbio que varia, que sai do padrão, né? Que não encontra um eco, por assim dizer, naquilo que é considerado, entre aspas, normal. Mas o que é normal? Ou quem é normal? Quem pode ser considerado normal? Então, é sobre isso que nós estamos falando, desvio da sexualidade, ok? Já as perversões, e aí tem uma lista, e eu começo hoje a apresentar uma por uma delas, entre tantas outras que vão surgindo, eu cito algumas aqui. Hoje eu começo apresentando, no nosso próximo encontro, e eu espero que ele seja presencial, ou pelo menos híbrido, né? A gente vai dar continuidade na apresentação dessas perversões sexuais. Autoerotismo masturbatório, narcisismo, exibicionismo, erotomania, fetichismo, sadismo, masoquismo, necrofilia, incesto, bestialidade, pedofilia, efebofilia, patofilia, gerontofilia, entre outros. Talvez alguns desses termos vocês certamente já devem ter ouvido falar, outros pode ser que seja novidade, pode ser que você nunca tenha ouvido falar, mas enfim, são desvios de comportamento sexual ou perversões sexuais. Olha o que eu dizia lá no início. No que se refere às disfunções sexuais, distúrbios do desejo, o que nós estamos chamando de anafrodisia, ou seja, a ausência de desejo, que pode ser total ou em situações especiais, um período em que a pessoa pode ficar sem sentir por alguma razão, e podem ser várias razões, ausência de desejo, ou totalmente ou parcialmente, né? E por outro lado, o hipererotismo ou satiríase, ninfomania, são outras formas de chamar a mesma situação, né? Desejo sexual em demasia, né? Exagerado, ok? Depois, no que se refere a distúrbios da excitação, como disfunção sexual, no homem nós chamamos de impotência eretiva, né? Impotência sexual, e na mulher, a coitofobia. E as causas podem ser diversas também, que um homem pode desenvolver uma impotência sexual, uma impotência eretiva, uma disfunção erétil, e a mulher, por diversas razões também, sobretudo psicológicas, né, psíquicas, emocionais, pode desenvolver uma coitofobia, que é um medo da relação sexual, né, fobia do coito. E muitas mulheres que, inclusive, sentem muita dor, né, no momento do ato sexual e sofre justamente do que nós estamos aqui chamando de coitofobia. No que se refere aos distúrbios do orgasmo, no homem pode ser a ejaculação precoce ou a ejaculação retardada. E na mulher, anorgasmia, popularmente conhecemos, chamamos por frigidez, né? A mulher que é frígida, a mulher que não consegue chegar ao orgasmo. Anorgasmia, dificuldade de atingir o ápice, né, do prazer sexual, que é o orgasmo.
Distúrbios associados à dor, dispareunia, né, é o nome científico, no homem, a ejaculação dolorosa, na mulher, o chamado vaginismo. Né? Então, o homem que sente dor ao ejacular, a mulher que sente dor durante a relação sexual. Agora eu passo a apresentar para vocês, como eu disse, a primeira parte de uma lista de distúrbios sexuais, entre tantos outros que existem e que ainda estão, né, sendo, por assim dizer, descobertos, né, que a ciência vai apresentando uma definição de acordo com o comportamento humano. A primeira delas, o autoerotismo, impulso sexual espontâneo, sem qualquer estímulo externo, direto ou indireto, e cuja forma típica é o orgasmo durante o sono, aquilo que a gente ouve falar por poluição noturna. Uma outra definição no que se refere ao autoerotismo é a masturbação. Vício solitário, autoerotismo masturbatório, configura um nível propriamente patológico quando a perversão substitui sistematicamente as relações sexuais, mesmo quando acessíveis. Então, chama a atenção da ciência, a masturbação se torna um problema, pode ser considerada uma patologia, quando o sujeito, desculpem, quando o sujeito se torna dependente, se torna escravo, não consegue sair desse vício, né? E mais, né? Tendo acesso a uma relação sexual com uma outra pessoa, com a sua parceira, com o seu parceiro, né? A pessoa prefere a masturbação no lugar do encontro sexual com o marido, com a esposa, entendeu? Ele substitui, né? E aí ele faz o autoerotismo. O narcisismo, qualidade daqueles que se narcisam, o estado em que a libido é dirigida ao próprio ego. É um amor excessivo a si mesmo, autoadmiração, autocontemplação. O narcisismo consiste na admiração mórbida do próprio corpo, unida à indiferença pelo outro sexo, pelo corpo do outro. Muitas vezes, os sujeitos chegam a praticar atos obscenos em público, de tanto que ele se autoadmira. Hoje, por exemplo, a gente tem visto uma busca incessante, né, um aumento significativo de pessoas que vão às academias, por exemplo. E aí, a grande questão que se coloca é: para que a pessoa procura uma academia? Para cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Desenvolver músculos para sustentar a sua estrutura física e assim por diante, ou vai para se auto-narcisar, né? Para se auto-admirar. Haja visto a necessidade que muita gente tem de postar a bendita foto no espelho da academia. Né? A impressão que se não postou a foto, então o treino daquele dia não valeu, né? Então, eu desconfio que tem gente que vai lá só para tirar foto e não para treinar, né, para malhar, para fazer os seus exercícios, não sei. Exibicionismo vai na mesma linha, mania ou gosto de ostentação ou exibição. Consiste no impulso, na mania, no vício de mostrar as partes sexuais, mais precisamente os órgãos genitais, a pessoas de um outro sexo, ou, o que pode ser pior, a crianças, com uma consequente satisfação sexual. É o sujeito que gosta de exibir, que gosta de mostrar, né? Que sente prazer ao saber que está sendo observado, que sente prazer ao saber que ele está mostrando para alguém, né, o momento em que ele está tendo prazer sexual, seja junto com alguém ou sozinho. Erotomania, mania amorosa, delírio produzido pelo amor sensual. É uma das formas psiquiátricas de monomania
com a fixação sobre o objeto sujeito do amor, às vezes nem sequer jamais visto. Fixação acompanhada de comportamento também persecutório, pessoas que têm mania de perseguição. Fascínio por contatos sexuais, mania de sexo. Então, aqui é um pouco de paranoia, no sentido de que o sujeito pode, de repente, colocar na cabeça que alguém famoso, por exemplo, é apaixonado por ele, e ele então passa a esperar essa pessoa, ou ele alimenta, né, uma espécie de fetiche, e ele estimula o prazer sexual com uma fixação, né, sobre uma pessoa, e ele dirige a sua pulsão sexual, o seu desejo sexual a essa pessoa, né? Então, mania de sexo, fascínio por contatos sexuais. Fetichismo ou símbolo sexual, perversão em que o indivíduo adora um fetiche, isso é, tem atração erótica por objetos materiais, roupas, cabelos, como estímulo para sua satisfação sexual, porque esses objetos simbolizam a pessoa amada. Configura-se autofetichismo quando o sujeito particularmente fraco fica neuroticamente perturbado por alguma parte anatômica ou por objetos que possam inibir relações sexuais normais. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, tem uma certa moda, por assim dizer, que as pessoas estão comprando e vendendo foto do pé. De repente, explodiu aí um fetiche por pés, sejam eles femininos ou masculinos, no sentido de que, consequentemente, alguém resolve, então, ganhar algum dinheiro com isso, né? Ou o sujeito que tem fetiche por um determinado sapato, tem fetiche, sei lá, por mão, por cabelo loiro, por cabelo preto, por cabelo ruivo, sei lá, né? Uma certa fixação que o sujeito tem e alimenta, né? Esse tipo de atração sexual de uma forma neurótica, perturbadora, né? Ou por uma parte do corpo, como eu disse, mão, pé e etc, né? Ok? Sadismo ou algofilia ativa, perversão sexual em que a satisfação erótica advém de atos de violência ou crueldade física ou moral infligidos ao parceiro sexual. Consiste na procura alucinatória e compulsiva do prazer sexual por meio de atos de violência física que podem chegar à morte da vítima e muitas vezes até a amputação de seus órgãos sexuais. Conheceram-se e se estudaram casos dos chamados monstros esquartejadores. Entre eles, celebrizou-se o esquartejador de Düsseldorf, morto na guilhotina em 1931, que, próximo de morrer, conseguiu entender os seus crimes e aceitar a pena correspondente. Identificaram-se componentes sádicos em casos de violência incontrolada por parte da multidão, por exemplo, nos estádios de futebol, e nos que torturam prisioneiros de guerra. Então, o sádico é aquele indivíduo que tem prazer com o sofrimento alheio e se deleita em fazer sofrer o outro. Portanto, sinônimos, né? Mal, cruel, tirano, que é dado à prática do sadismo. Então, o sádico é o que sente prazer sexual ou satisfação sexual ao humilhar o outro, ao diminuir o outro, ao proporcionar alguma forma de violência, de humilhação, enfim, para a outra pessoa. Bem, gente, eu paro por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade. Por exemplo, eu estou falando de sadismo,
A gente dá continuidade a essa lista no nosso próximo encontro. Vamos falar então de masoquismo. Se tem alguém com desvio comportamental, sexual, que sente prazer ao bater, ao humilhar, ao ser violento, deve ter, do outro lado, alguém que sente prazer sexual, satisfação sexual, ao apanhar, ao ser humilhado e assim por diante. E aí nós formamos sadomasoquismo, sadismo e masoquismo, duas relações que vão aparecer já a partir do nosso próximo encontro nessa lista dos desvios, dos distúrbios, das perversões sexuais. Tá bem? Agradeço a paciência de vocês. Desejo uma ótima semana. Um abraço, se cuidem. Tchau, tchau.